Bom dia, pessoal. Então, ontem a gente viu, né, que Paulo, ele se desentende com Barnabé, né? Mas apesar disso, né, Deus ele usa a vida deles dois em viagens missionárias diferentes, né? Então, Paulo e Silas, eles saem então para a segunda viagem missionária, né? Então, hoje a gente vai refletir um pouquinho em Atos 16, 1 a 15. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. E nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. E durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana, e a principal cidade daquele distrito. E ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era a mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura na cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Então, aqui nesse trecho, mostra de novo o evangelho chegando e expandindo entre os judeus, entre os gentios, aliás, os não judeus, né? Então, a igreja, ela vai se tornando cada vez mais universal, né? Ela não era, deixa de ser somente para judeus, mas também para todos os povos, línguas e nações. Assim como Deus tinha falado para Abraão, né, que o povo de Israel ele tinha um propósito de existir, né, que era para abençoar todos os povos, né, fazer conhecido o Messias para o mundo todo e levar a salvação para todos os povos, né? Tá lá em Gênesis 12, né, 2 e 3, né? Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Né? Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, agora, a igreja primitiva, né, movida pelo agir poderoso do Espírito Santo, ela sai para testemunhar mesmo com tanta perseguição. Então, a igreja, quando ela está cheia do Espírito Santo, ela não é acomodada, né? Mas ela se sente incomodada quando não testemunha, né? Quando não serve a Deus. E Paulo, agora, então, nessa segunda viagem missionária, que mais ou menos dura uns 4 anos, anos 49 a 52 depois de Cristo, ele volta para algumas cidades que tinha passado antes, né? E lá diz que ele vai lá falar também daquela a respeito do concílio, né, que eles decidiram, né, em Jerusalém, e acaba reportando também para as igrejas as decisões. E numa das cidades que ele vai, Paulo encontra Timóteo,
né, que ele é filho de uma mãe judia e o pai é grego, né? E lá diz que ele era um rapaz de bom testemunho, lá na cidade dele, que é a cidade de Listra, né? E também na cidade vizinha, que é o Icônio, né? E ele decide então chamar Timóteo para acompanhar, né, nas viagens missionárias, né? Então, como a mãe era judia, né, e o pai que era grego, então por isso que Paulo pede para Timóteo ser circuncidado, né, para ser uma estratégia evangelística no meio dos judeus, né, para ser bem recebido também, né, para ele poder ter abertura, né, para poder trabalhar também com os judeus. Então, tiraria todas as barreiras, né? Quando eles fossem receber eles, escutar o evangelho, né? Por parte dos judeus. Então, no versículo 6 a 10, né? Mostra que o Espírito Santo vai conduzindo Paulo onde ele deveria ir, em qual cidade. Então, durante todo o trecho, né? De 6 a 10, a gente vê várias cidades, regiões, né? Que Paulo tenta ir, mas ele é impedido, né? Porque o Espírito Santo é que conduz, é Deus que conduz e mostra para nós missionários, né? Onde a gente deve ir, né? Onde a gente deve pregar, com quem a gente deve falar, compartilhar, né? No nosso dia a dia também. Então Paulo ele sai de Derbe e Listra, ele planeja entrar na Ásia, na província romana a oeste, provavelmente com o propósito de ir até Éfeso, mas o Espírito Santo não permitiu, né? E tá claro também no versículo 7 que Paulo também tentou entrar na Bitínia, aí mais uma vez o Espírito de Jesus impediu, né? Então a gente vê vários bloqueios, né? 2 bloqueios numa só viagem, né? Que até se a gente for ver, nossos olhos podia desanimar, né? Acho que não, né, não vou mais. Mas longe disso, Paulo não voltou para casa, né? Nem passou essa ideia na cabeça dele. Ele foi para Troade. Aí quando ele vai para Troade, ele recebe uma visão, né? Lá diz que Paulo teve uma visão à noite, né? Um homem da Macedônia, né? Lá na Europa, né? Estava de pé e suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Então, depois que Paulo teve essa visão, eles se preparam, imediatamente vão para Macedônia, né? E concluem que Deus tinha chamado para pregar evangelho lá. É uma região que eles nunca tinham ido, né? Então, Paulo foi guiado pelo Espírito, não para trás, mas para frente, né? Então, muitas vezes, a gente tem momentos no nosso ministério que a gente tem crises, né? E Paulo teve essa crise, né? Mas Paulo recebe visão, né? Uma visão clara do chamado de Deus, né? Um direcionamento ministerial, né? E o que ele deveria fazer, né? Seria uma aventura agora, né, para ele ir no continente novo, né? Ir num povo estranho, né? Mas esse chamado justamente estava de acordo com a expansão, né, da missão entre os gentios, né? Então Paulo provavelmente compartilha essa visão, né, com os colegas de missão principais, né, que é Silas, Timóteo e Lucas, né? Antes a gente não teve a presença de Lucas na história, mas agora, se você for começar a ler Atos, aí ele vai começar a usar muito a palavra nós, né? Então, ele que estava escrevendo, e ele começa a contar que ele também começa a participar das viagens, né? Então, no versículo 10 lá diz, né? Depois que Paulo teve a visão, nos preparamos imediatamente, né? Então, indica a participação do Lucas na viagem, servindo junto com Paulo, né? Até o final do livro de Atos. E Paulo foi impedido diversas vezes, né? Como a gente viu. O texto ele não fala com detalhes como foi esse impedimento, né? Mas ele percebeu que não tinha que ir para lá, né? E a visão que ele recebeu para ir para Macedônia, para as terras gregas, fez ele ter certeza, né? Em caminhar na direção que Deus queria e não que Paulo queria, né? Então Paulo ele deveria pregar o evangelho onde Deus queria, desejava que ele pregasse, né? Então assim como Paulo a gente precisa estar atento ao direcionamento do Espírito,
né? E a gente está sempre disposto a ouvir a voz do Senhor quando a gente serve ao Senhor, né? Então, por isso que é importante a gente andar em espírito, né? A gente ser cheia do Espírito Santo, né? Para a gente ser capacitado por Ele na evangelização, na pregação da palavra, né? E Paulo, então, sabendo desse direcionamento do Espírito, ele obedece, né, e vai para a Europa. Então, quando ele chega em Filipos, que é uma colônia romana, e era uma das principais cidades da região, né? Aí eles ficaram vários dias por lá. Eu acredito, né, que eles foram conhecer as necessidades da cidade, né, as necessidades espirituais do povo de lá, né? Normalmente, quando você vai num campo, você vai reconhecer a terra, né? Você vai conhecer a cultura, as necessidades, para você começar a ter um trabalho, né? Então, no sábado, saímos da cidade, né? Fomos para a beira do rio, né? Lá ele fala, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Aí eles sentaram, começaram a conversar com mulheres que se reuniam ali. E uma das que estava ouvindo era uma mulher chamada Lídia, né? Que ela vendia tecido de púrpura. E ela veio de uma cidade chamada Tiatira. E o Senhor abriu o coração dela para receber a mensagem, batizou e a família dela também e convidou eles, né, para ficar na casa dela, né? E aí eles acabaram ficando lá na casa da Lídia. Então, Lídia, ela não era judia, ela era uma imigrante asiática da cidade de Tiatira, justo na região que Paulo foi impedido de ir, né? Mas Deus é interessante, alcança alguém daquela região que ele não pôde ir e que provavelmente ela foi um instrumento mais para frente para levar o evangelho para os conterrâneos dela, né? Então Deus faz as coisas de uma maneira bem diferente do que a gente imagina, né? E Lídia era uma mulher de negócios, bem-sucedida. Esse tecido de púrpura em Filipos, a púrpura era uma das mercadorias mais caras do mundo antigo, né? Era uma tinta escarlate e violeta e era assim para tingir tecidos finos, né? E vinha de uma secreção de um molusco da parte leste do mar Mediterrâneo. E mais ou menos precisava de uns 8.000 moluscos para 1 grama de tinta púrpura. Olha só como, né? Era caro. Então, o tecido era muito caro. Então, para a gente ter uma ideia, era usados mais para imperadores, né, senadores romanos, né? Então, Lídia, ela era uma mulher de negócio rica e dona de uma mansão da época, né? Para ela poder convidar todos eles para ficar. Ela tinha uma casa grande, era bem rica, mas era uma mulher temente a Deus, né? E ainda não tinha se convertido, né? Então, quando ela estava participando daquela reunião de oração, ela estava ouvindo a palavra do Senhor. Aí o Senhor abriu o coração dela, né? E foi a primeira pessoa batizada em terras europeias, né? E com ela que nasce a primeira igreja na Europa, em Filipos, né? Ela abre sua casa para receber os irmãos, né? E o lugar de oração junto no rio tornou-se o púlpito, né, de Paulo para pregar lá para os Filipos, né? O povo de Filipos, né? Os filipenses, né? Então, Lídia influenciou, né, de tal forma as vidas ao redor dela, né? Talvez as funcionárias trabalhavam com ela, clientes, né, foram impactadas pelo testemunho dela, através do trabalho dela, através da vida dela, né? Ela era uma mulher que tinha um coração aberto, né, um coração humilde e que não tinha muito valor na sociedade da época, mas que aos olhos de Deus foi um tremendo instrumento nas mãos dele, né, para plantar a primeira igreja da Europa, né, de gentios, né? E muitas vezes a gente se sente pequeno, né, demais, incapaz para a obra de Deus, né? A gente se sente menosprezado até pela sociedade, mas é assim que Deus quer agir e usar, para que toda honra, toda glória seja para Ele e não para nós mesmos, né? E Deus quer da nossa parte somente um coração aberto, um coração humilde, né? Um coração disposto para ser usado por Ele e que a gente possa viver assim sobre a total dependência, né? Submissão
do guiar do Espírito Santo, né? E participar dessa obra maravilhosa de Deus na vida das pessoas que nos cercam, né? Consagra os seus estudos, a sua carreira futura, consagra o seu trabalho, consagra o seu negócio para o Senhor. Deixe tudo aos pés do Senhor, né? Para que Ele use como Ele quiser e não como nós quisermos, né? Participe do reino de Deus, coloque tudo a Ele para ser usado como bênção para muitas vidas que nos cercam. E atualmente, na maioria dos campos missionários, só consegue permanecer através de um trabalho. Então, não menospreze a sua profissão, a sua carreira, né? Caso você tenha um chamado missionário. Busque a direção de Deus para qual carreira Ele deseja te usar, né? Para que portas sejam abertas e você consiga ser bênção na vida de outros com a sua profissão. Né? Olhe o trabalho como uma forma de adoração ao Senhor. Né? Esse que é o propósito inicial do trabalho. Mas por causa do pecado, o trabalho se tornou árduo, sofredor. Mas Deus quer resgatar esse valor e a preciosidade do trabalho, né? Que é algo que a gente deve usar para glorificar a Deus, né? Para resgatar, para abençoar vidas. E como é importante escolher bem a sua carreira e consagre para o Senhor usar como Ele quiser, né? E a gente vê que Paulo, ele prepara um jovem chamado Timóteo, que mais tarde se tornou pastor, né? De uma igreja, e Lídia, uma mulher de negócios. Né? Ambos foram usados como instrumento de bênção por Deus. Talvez diferente de Lídia, Deus esteja também te chamando para servir, mas tempo integral para Deus, como Timóteo. Né? Então se submeta, não hesite, seja fiel ao chamado do Senhor. Né? Ele vai suprir as suas necessidades. Não se preocupe, somente se entregue como sacrifício vivo, agradável ao Senhor. Né? Seja trabalhando com sua profissão, seja dedicando a sua vida integralmente ao Senhor, sendo sustentado por irmãos da igreja. Ouça e responda ao chamado de Deus em obediência. E Deus, ele tem um chamado específico para cada um. Qual que é o seu chamado? Né? Viva e obedeça ao chamado de Deus de todo o coração, né? E assim, na minha caminhada ministerial, desde a minha juventude, né, eu pude ter o privilégio de trabalhar com minha profissão e servir a Deus cuidando da igreja. Mas tive também o privilégio de servir tempo integral como missionária por 2 anos na Ásia. E eu servi lá apoiando na plantação de uma igreja Holiness. E lá na Ásia, Deus me supriu, né, em todos os sentidos, apesar de não ter conseguido arranjar um emprego com minha profissão. Mas nunca me faltou nada. Né? E hoje eu administro um negócio familiar, eu procuro, pela ajuda do Espírito Santo, abençoar os funcionários, clientes, fornecedores, mas as lutas são grandes, são as mesmas. Né? Às vezes a gente sofre retaliações inesperadas de clientes, de concorrentes. A gente passa por batalha espiritual, como em qualquer campo missionário, mesmo quando a gente está fora, né, no outro país, num outro lugar, né, do Brasil mesmo. Mas vamos continuar, né, servindo em obediência, né, ao chamado do Senhor. E que a gente possa viver a vontade do Senhor, porque na vontade do Senhor é que a gente é aperfeiçoado, a gente é moldado, a gente é transformado, né? Para a honra e glória dele, somente dele. E eu queria deixar, então, para terminar, uma palavra de encorajamento, né? E ele fica em 1 Coríntios 15, né, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Né? Então, Deus abençoe a todos. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada por essa oportunidade da gente poder começar um novo dia na tua presença, poder ouvir a tua voz, poder ser impactados a fazermos diferença com os nossos estudos, com o nosso trabalho, com o chamado que o Senhor tem colocado diante de nós. Ó Deus, nos deixa sensíveis com o teu Espírito Santo, ao teu guiar, ao teu mover,
a cumprir a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Abençoa o nosso dia de hoje, tudo que fizermos, seja trabalhando, seja estudando, seja no campo missionário que o Senhor nos colocou. Que o Senhor continue nos fortalecendo, nos capacitando e nos usando, para que nós continuemos sendo um vaso de honra nas suas mãos, que a gente continue sendo um instrumento de bênção onde isso tem colocado. Nos livra de todo mal, nos guarde, para que a gente continue firmes nos propósitos do Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Cris. Para quem não sabe, a Cris é minha irmã. Então, a gente está aqui em família aí. Então, que a gente possa. Às vezes a gente não se enxerga, né, como pequenos missionários, mas que a gente possa se enxergar como Deus enxerga a gente, enxergar também a nossa profissão, a maneira como Deus nos fez, para ser um instrumento na mão dele. Então, que a gente possa viver essa palavra que a gente recebeu hoje nesse dia, tá bom? Então, amanhã a gente está de volta. Se Deus quiser, também o pastor Joel está de volta, que ele já vai estar mais estabelecido lá em Londrina. Então, que a gente possa, que a gente se encontre amanhã de novo, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, até mais. É.